Como abordamos no nosso vídeo anterior, nós selecionamos alguns dispositivos da nossa Lei de Responsabilidade Fiscal, cuja constitucionalidade está sendo questionada perante o Supremo Tribunal Federal, e gravamos 2 vídeos. Esse é o nosso segundo vídeo sobre o assunto e, portanto, o vídeo de hoje é sobre a continuação da abordagem sobre a inconstitucionalidade da Lei de Responsabilidade Fiscal. O último dispositivo sobre o qual abordamos no nosso vídeo anterior foi o artigo 18, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nesse vídeo vamos iniciar com o artigo 20 da LRF. O artigo 20 traz os limites globais de despesa com pessoal para cada um dos poderes e para o Ministério Público. O argumento para a alegação de inconstitucionalidade desse dispositivo é de que ele ofenderia o artigo 169 da Constituição, que é justamente regulado por esse dispositivo, pelo artigo 20 da LRF. O artigo 169 da Constituição determina que a lei complementar irá definir os limites para a despesa com pessoal. Mas desenvolvendo sucintamente os argumentos pela inconstitucionalidade desses dispositivos, eles defendem que os limites individuais para cada poder deveriam estar na LDO e não na LRF. Além disso, eles argumentam que esse dispositivo viola a autonomia dos entes federativos, dos estados, municípios e Distrito Federal, ofende o princípio da separação de poderes e usurpa a competência legislativa concorrente de estados e Distrito Federal para legislar sobre direito financeiro. A Procuradoria-Geral da República se posicionou contrária à declaração de inconstitucionalidade do artigo 20, porque ela entendeu que a ausência de definição de limites individuais para cada poder inviabiliza a aplicação das penalidades previstas no artigo 169 da Constituição. Vamos ver como o STF vai se posicionar sobre esse dispositivo. Um outro dispositivo questionado, vem logo em seguida, é o artigo 21, inciso 2 da LRF. O artigo 21 dispõe que é nulo de pleno direito o ato que provoque aumento de despesa com pessoal e não atenda, inciso 2, o limite de comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo. Ainda sobre esse tema, vamos trazer em conjunto o parágrafo 1º, inciso 4 do artigo 59 da LRF. O parágrafo 1º dispõe que os tribunais de conta alertarão os poderes ou órgãos referidos no artigo 20 quando constatarem, inciso 4, que os gastos com inativos e pensionistas se encontram acima do limite definido em lei. Mas qual seria o problema com esses dispositivos? Como esses dispositivos eles fazem uma reserva de lei, eles fazem referência apenas a uma lei e não a uma lei complementar, isso possibilitaria que uma lei ordinária fixasse esse limite de despesa com pessoal inativo. O STF, no julgamento da cautelar, conferiu a esses dispositivos uma interpretação conforme a Constituição, para determinar que quando eles se referem ao limite de lei, o limite legal, esse limite seria o fixado por lei complementar. Isso ajustaria esses dispositivos ao artigo 169 da Constituição. Eu particularmente entendo que a fixação de limite para despesas com inativos, um limite específico para despesas com inativos, não ofende o artigo 169 da Constituição. Teríamos apenas esse problema da reserva de lei complementar, que poderia, essa interpretação conforme a Constituição, ajustar esses dispositivos à Constituição sem maiores problemas. Mas vamos ver qual vai ser o posicionamento definitivo do STF sobre o assunto. Um outro artigo da LRF que tem sido questionado é o artigo 23, que dispõe o seguinte: se a despesa total com pessoal do poder ou órgão referido no artigo 20 ultrapassar os limites definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no artigo 22, o percentual excedente terá de ser eliminado nos 2 quadrimestres seguintes, sendo pelo menos 1/3 no período, adotando-se, entre outras, as providências previstas nos parágrafos 3º e 4º do artigo 169 da Constituição. Parágrafo 1º do artigo 23 dispõe que, no caso do inciso 1 do parágrafo 3º do artigo 169 da Constituição, o objetivo poderá ser alcançado tanto pela extinção de cargos e funções, quanto pela redução dos valores a eles atribuídos.
E o parágrafo 2º determina que é facultada a redução temporária da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária. Esse talvez seja um dos dispositivos mais polêmicos entre os questionados da LRF. Isso porque ele basicamente prevê a possibilidade de redução dos vencimentos dos servidores públicos ou redução da jornada dos servidores públicos com o objetivo de reduzir também os vencimentos para que essas despesas se adequem ao limite de despesa com pessoal. O argumento para inconstitucionalidade é de que esse dispositivo ofenderia o artigo 37, inciso 15 da Constituição, que determina que os vencimentos dos ocupantes de cargos ou empregos públicos são irredutíveis, assim como ofenderia também o artigo 7º, inciso 13, que se aplica aos servidores públicos. Esse foi um dos dispositivos cuja aplicação foi suspensa pelo STF no julgamento da cautelar, o que indica uma certa inclinação para a declaração de inconstitucionalidade. Mas vamos aguardar para ver qual vai ser realmente a posição final do Supremo quanto à possibilidade ou não de redução dos vencimentos dos servidores públicos para adequação dos limites da despesa com o pessoal. O próximo dispositivo que vamos analisar é o artigo 35 da LRF. Ele determina que é vedada a realização de operação de crédito entre um ente da federação diretamente ou por intermédio de fundo, autarquia, fundação ou empresa estatal dependente e outro, inclusive suas entidades da administração indireta, ainda que sob forma de novação, refinanciamento ou postergação de dívida contraída anteriormente. Nesse mesmo contexto, temos o artigo 51 da LRF, que determina que o Poder Executivo da União promoverá até o dia 30 de junho a consolidação nacional e por esfera do governo das contas dos entes da federação relativas ao exercício anterior e a divulgação, inclusive por meio eletrônico de acesso público. O parágrafo 2º do artigo 51 determina que o descumprimento dos prazos previstos nesse artigo impedirá, até que a situação seja regularizada, que o ente da federação receba transferências voluntárias e contrate a operação de crédito, exceto as destinadas ao refinanciamento do principal atualizado da dívida mobiliária. Esses dispositivos também são bem polêmicos. O artigo 35, por exemplo, foi o que fundamentou a alegação das pedaladas fiscais, que vocês podem ver em um outro vídeo que a gente tem especificamente sobre as pedaladas fiscais. Vou deixar aqui um card para vocês, não deixem de assistir depois. E o artigo 51 é questionado também do ponto de vista da autonomia dos entes federativos, porque ele condiciona o recebimento de transferências voluntárias e a contratação de operação de créditos à apresentação das suas contas dentro do prazo para a consolidação da União. Ou seja, o objetivo do artigo 51 é a definição de um prazo para que os entes enviem os seus relatórios das contas e que a União possa consolidar as contas nacionais. O problema é que a sanção para isso é questionada do ponto de vista da ofensa à autonomia dos entes federativos, porque eles ficam impedidos tanto de receber transferências voluntárias, que é muito importante para o financiamento desses entes, assim como contratar operações de crédito. Então, esse também é um dispositivo que é questionado principalmente por essa questão federativa. O STF não suspendeu a aplicação desse dispositivo na cautelar, mas vamos ver como é que ele vai se posicionar sobre o assunto no julgamento definitivo dessas ações. Outros dois dispositivos que estão sendo questionados são o artigo 56 e 57 da LRF. O artigo 56 da LRF determina que as contas prestadas pelos chefes do Poder Executivo incluirão, além de suas próprias, as dos presidentes dos órgãos do Poder Legislativo e Judiciário e do chefe do Ministério Público referidos no artigo 20, as quais receberão parecer prévio separadamente do respectivo Tribunal de Contas. E o artigo 57 determina que os tribunais de contas emitirão parecer prévio conclusivo sobre as contas no prazo de 60 dias do recebimento, se outro não estiver estabelecido nas constituições estaduais ou nas leis orgânicas municipais. O seu parágrafo 2º ainda determina: os tribunais de contas não entrarão em recesso enquanto existirem contas de poder ou órgão referido no artigo 20
pendentes de parecer prévio. Vejam que esses dois dispositivos também são muito importantes e ambos foram suspensos no julgamento da cautelar pelo STF. Isso porque esses dispositivos trazem a previsão de emissão de parecer prévio do Tribunal de Contas em relação às contas de todos os poderes. Ignoram, portanto, que a Constituição ela só traz a previsão desse parecer prévio do Tribunal de Contas em relação às contas do Poder Executivo. As contas dos demais poderes seriam efetivamente julgadas pelo respectivo Tribunal de Contas e não apenas seriam sujeitas a um parecer prévio. As contas do Executivo, elas são julgadas pelo Poder Legislativo, por isso que o Tribunal de Contas só fazem um parecer prévio. Os demais poderes teriam suas contas efetivamente julgadas pelo Tribunal de Contas de acordo com a Constituição Federal. O argumento, portanto, é de que esses dispositivos violariam o artigo 49, inciso 9 da Constituição Federal, que atribui ao Poder Legislativo a competência para julgar as contas do Presidente da República, ou seja, ele estaria restrito às contas do Poder Executivo. A Procuradoria-Geral da República se posicionou favorável à declaração de inconstitucionalidade desses dispositivos, mas defendeu a manutenção da previsão do artigo 56 no sentido de que haja uma consolidação de contas para o encaminhamento pelo Poder Executivo apenas para que facilite a verificação do atendimento dos limites globais de despesa com pessoal. O último dispositivo que selecionamos para tratar aqui foi o artigo 59 da LRF, que determina que o Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos tribunais de contas, e o sistema de controle interno de cada poder e do Ministério Público fiscalizarão o cumprimento das normas desta lei complementar. Esse dispositivo é questionado porque quando ele coloca essa alternativa, esse ou, entre a fiscalização direta pelo Poder Legislativo ou com o auxílio dos tribunais de contas, dá a entender que o controle externo pode ser realizado diretamente pelo Legislativo sem o auxílio dos tribunais de contas, o que ofenderia o artigo 71 da Constituição Federal. Vamos aguardar o posicionamento do STF sobre o assunto, mas acredito que nesse caso haja um espaço para interpretação conforme a Constituição também. Vamos ver o que o Supremo vai fixar de entendimento nesse caso. Se você acha que algum desses temas merece ser mais explorado em um vídeo específico do nosso canal, ou que algum artigo que não abordamos também deveria estar nesse rol e deveria compor um dos nossos temas, um dos nossos vídeos, deixe o seu comentário aqui embaixo do vídeo, que isso vai ajudar muito na elaboração da nossa programação. Se você gostou da nossa abordagem, não deixem de se inscrever no nosso canal, assim como de assistir ao nosso primeiro vídeo em que a gente trata de outros dispositivos da LRF cuja constitucionalidade está sendo questionada. Um abraço a todos e até a próxima!